noite. Bom, a editora Épria agradece aos presentes por essa primeira noite de inverno, bastante gente, que bom. Agradecemos também ao Marcelo e à equipe da galeria, ao Pedro e à Patrícia da Coleção Moraes Barbosa pelo apoio à pesquisa e à produção que resultou nesse livro, a Robert Smithson Foundation e a Revista Art Forum pelo suporte para a publicação. Agradeço novamente a todos os presentes e principalmente é um prazer estar ao lado do Fajardo, que com muita generosidade, como sempre, aceitou participar dessa leitura na sua exposição atual, que está aqui. E algumas coisas. O Fajardo, ele é agente e participou das transformações que a arte sofreu desde os anos 60 até hoje. E também, não só como artista, mas também como leitor, ele foi contemporâneo à escrita e à publicação desses textos que a gente vai discutir junto à obra dele, os textos do Smithson na Art Forum. E também nas suas aulas, tanto na USP, quanto no ateliê, quanto em outros espaços de aprendizado, ele sempre levava seus livros e revistas, e eu acho que quem teve aula com ele aqui ou deve se lembrar. E também foi a ideia de fazer essa conversa foi muito por conta disso, porque não só o Antônio e eu, mas eu acho que muitos daqui e muitos que tiveram contato com o Fajardo como professor, a primeira vez que tiveram contato com a obra do Smithson foi através dessas revistas, que o Antônio chama no texto dele de matéria impressa. E eu me lembro muito bem desse trabalho especificamente, dos Espelhos de Yucatán, que é a capa da nossa publicação, quando o Fajardo estava lendo esse texto, o Espelho do Yucatán, e levou a Art Forum para a gente, não só a Art Forum, mas também esse livro, que foi a primeira compilação dos escritos do Smithson em inglês, feito pela viúva dele, a Nancy Holt, a artista Nancy Holt. Então a gente teve contato com as revistas originais, assim, de época, com esses escritos, e não só por conta dessa questão histórica já pra gente, mas também porque essa exposição, coincidentemente, infelizmente, foi feita em sincronia com a exposição Terra Trabalhos, que ela foi onde a gente lançou o livro, e ela advém dessa pesquisa que o Antônio tem feito há muitos anos sobre o Smithson. Então a gente pensou que seria ideal fazer essa conversa entre o livro, a exposição que está na Coleção Moraes Barbosa e essa exposição aqui na Galeria Marcelo Guarnieri. E eu acho que eu vou ler uma parte. Bom, isso do Fajardo. No caso do Antônio, também, aí eu vou falar bom, é uma triangulação aqui, porque esses dois objetos que estão na minha mão, três com esse, que eu já falei. Aqui é a dissertação de mestrado do Antônio, e aqui é a tese de doutorado. Vai ficar menor, né? Tudo bem. Ambas foram orientadas pelo Fajardo e desenhadas por mim. Depois vocês podem ver, a gente vai deixar na mesa. A dissertação de mestrado chama Escritos de Robert Smithson, e é de 2012. Não é a tradução dos escritos de Robert Smithson, ela tem esse nome, mas são textos do Antônio a partir da leitura, talvez, desses textos do Smithson. E a tese de doutorado chama Ace, antes como era, talvez, né? Ace. E eu vou ler as duas epígrafes para começar. Vou passar a palavra já ao Fajardo. Ao Antônio, que o Antônio vai começar a ler, tá? A epígrafe da dissertação de mestrado. Você que devia ler, né? Mas como você vai ler muito, eu vou ler. Vai ler muito. Nada menos de 2 almas.
Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. Podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Machado de Assis, o espelho. E a epígrafe do doutorado: para o canhoto que me fez canhoto, a sombra da moreira. Acho que a gente vai seguir conversando hoje e talvez passar por caminhos que tenham a ver com essas epígrafes também, mas a ideia é passar pelos Smithson, pela obra do Fajardo, pela obra do Smithson, pela do Antônio. E, bom, comecemos. Vamos lá, Antônio. Boa noite, gente. Tudo bem? A dinâmica um pouco desse miolo da conversa vai ser a seguinte. Eu selecionei alguns excertos da tradução que eu acho que tem a ver com a obra do Fajardo, que ele está apresentando aqui. E a partir da leitura desses excertos a gente vai conversar. Ótimo. Vai ser uma leitura assim, contínua, a gente vai parando, falando, né, comentando. É isso. O primeiro trecho que eu vou ler, ele está num texto chamado Incidentes de Viagem Especular no Yucatán, e ele foi publicado no Artfórum em 69. Esse é o quinto deslocamento de espelho. Ele começa assim: em Palenque começa a exuberante selva, a paliçada, casas de pedra, casas fortificadas, capital do povo da cobra ou cidade das cobras, são os nomes que essa região tem sido chamada. Escrever sobre espelhos leva-nos a uma selva sem chão, onde palavras unem incessantemente em vez de insetos. Aqui, no calor da razão, ninguém sabe o que é isso. A tendência é lembrar e pensar em grumos. O que realmente nos deixa apáticos é um entusiasmo infundado, digamos, o zelo pela cor pura. Se as cores podem ser puras e inocentes, não podem também ser impuras e culpadas? Na selva, toda a luz está paralisada. Partículas de cor infectaram os reflexos fundidos nos 12 espelhos, e ao fazê-lo, engendraram misturas de escuridão e luz. A cor, como um agente da matéria, encheu as iluminações refletidas de tons sombrios, pressionando a luz na opacidade material empobrecida. Flamas de luz foram aprisionadas em um espectro confuso de verdes. As faíscas refratárias dos raios de sol pareciam sufocadas sob o peso de misturas nubladas: amarelo, verde, azul, índigo e violeta. A palavra cor significa em sua origem cobrir ou esconder. A matéria consome a luz e a cobre com uma confusão de cores. Linhas luminosas emanam das bordas dos espelhos, porém, os reflexos da superfície não manifestam nada além de verdes umbrosos. Verdes mortais que devoram a luz. Acrílico e day glow não são nada comparados com esses estados brutos de luz e cor. A cor real é arriscada, não como o material domesticado que sai dos tubos. Acho que aqui a gente pode parar, porque tem uma referência um pouco explícita à pintura, e acho que o pensamento pictórico atravessa toda a sua produção. E também acho que a partir de um dado momento, o uso da cor na sua obra tem a ver com o uso dos materiais. Então, é o mesmo sentido do texto, não é uma cor que cobre as coisas ou aplicada sobre as coisas, né? A gente pode pensar no uso da madeirite, da fórmica, do acrílico, né? E eu sempre lembro, para voltar na coisa da aula e do ensino das artes
para a gente foi super importante, de um exemplo que você dava de uma pintura do Van Gogh, do quarto em Arles, e você falava da diferença entre pintar uma cadeira de amarelo ou um amarelo de cadeira, né? Então, queria que você falasse um pouco da cor no trabalho que está aqui hoje, principalmente porque eu acho que é uma relação de outra ordem, porque aqui a gente tem uma relação entre a cor real e, no limite, uma cor que é virtual, que está projetada nos reflexos e nesses fantasmas que aparecem nas caixas, né? Bom, eu quando li esse texto, eu pensei de uma outra forma. Nós já estamos conversando, a nossa vida é uma conversa Esse é o problema longa dessa e conversa. longínqua de cores, pintura e, enfim, da natureza da operação de arte. Nós conversamos muitas vezes, mas eu confesso para vocês que eu trouxe um texto que sempre me informou a respeito da relação da luz com a cor. Eu vou ler esse texto, mas eu antes desse texto vou responder a você. Sim, o meu trabalho, ele se origina na pintura, na bidimensionalidade. Mas o meu trabalho, quando teve essa origem, ele teve a origem de olhar o mundo e pensar o mundo em relações pictóricas. Isso se modificou muito rapidamente no meu interesse. Eu comecei a achar que a cor, como eu falava, né, que é o amarelo que faz a cadeira e não vice-versa, a cor no meu trabalho deixou de se referir ao mundo. Ela passou a ser a própria coisa. E isso começou a me levar a pensar que a arte tem um lugar que é uma virtualidade, que tem que ver com o que eu, de algum jeito, transformo a coisa numa representação. Mas, entre outro lado, eu comecei a trabalhar, e era comum nessa época, com materiais diversos. Então, eu trabalhei muito com acrílico. Nesse sentido, eu comecei a pensar que a cor, e isso que eu vou ler depois no texto, a cor origina-se da luz. Então, a cor bate nas superfícies, quaisquer que sejam superfícies. E, nesse sentido, o meu trabalho, ele começou, ora, a negar a ideia da cor e pensar mais na passagem da luz nos objetos, e outras horas eu, sim, pensei, como é aqui o caso, na cor sendo capturada, na luz sendo capturada por superfícies que têm uma condição de cor. Então, essas superfícies aqui, todas que estão aqui, elas são de dois grupos. De fato, tem umas que refletem a luz diretamente, o que é o laminado. O laminado nada mais é que duas superfícies de vidro transparentes e que tem no meio uma lâmina de cor. Então, isso aí é feito de maneira que vira uma matéria só. Então, tudo que tem aqui, nesse caso, eu usei esse material. Só que eu usei de uma dupla forma. Uma, a cor é atual do material, e outra é a soma de duas cores. Na verdade, ela não existe exatamente, num certo sentido, é uma virtualidade. Quando nós estamos conversando aqui, eu confesso que eu fiquei um pouco inclinado a mostrar para vocês um trabalho que tem lá em cima. Esse trabalho é de 1900 e... Quando foi escrito esse texto mesmo? 69. O trabalho que eu quero mostrar para vocês é de 67. É um cubo. Se vocês olharem para cima, vocês veem, mas se vocês quiserem, a gente pega para vocês verem o que é. Porque ele tem uma... Vamos ver, né? Vamos. Bom, então vamos pegar... Como é que é o nome do trabalho? O nome do trabalho, como chama? Eu já vou te falar. O nome do trabalho é o único trabalho, por sinal, que o Rafael está perguntando, é o único trabalho que eu fiz na minha vida que tem título. E o título desse trabalho deriva do material que eu usei. Trata-se de uma chapa de acrílico, cujo nome é neutral. Então o trabalho tem esse nome. Esse trabalho tem uma característica que eu gosto muito. Bom, esses também tem. Nenhum desses trabalhos eu fisicamente fiz. Eu desenhei o projeto que foi feito posteriormente. A mesma coisa acontece. Então, muitos dos meus trabalhos, eles são feitos, são recortados. Então, a ideia de serem retângulos, quadrados, é inevitável, porque o material é uma fita que corta a lâmina acrílica. Bom, está aqui o trabalho. Está aqui o trabalho aqui? Não. Posso pegar? Esse trabalho tem uma coisa que eu gosto muito, que, bom, você tem um cubo, claro, isso é cortado, mas você tem dentro algo que é virtual, você tem uma figura geométrica que não existe. Essa coisa me agradou muito fazer, por causa que eu já estava interessado em absolutamente abandonar a ideia de representação. Esse cubo não é uma representação, ele é o cubo. Além do que, ele tem uma coisa que me agradou desde sempre, que ele é da escala humana.
Quer dizer, ele é do meu tamanho. Tem aquele artista, Tony Smith, que ele fala uma coisa linda, que perguntaram para ele por que ele não fazia grande. Ele falou, eu não faço monumentos. Perguntaram para ele por que ele não fazia pequeno. Eu não faço objetos. Isso aqui pode ser um objeto, mas esse objeto tem uma característica que o meu trabalho vai ter sempre. Ele se relaciona com as pessoas. Ele se relaciona comigo. O jeito certo de carregar esse trabalho é com as mãos. Então, a dimensão dele é a dimensão da sua relação física. Essa relação física que o meu trabalho começou a ter nesse momento, ele vai ter sempre. Teve um momento que eu fazia pinturas que ainda se mantinham de algum jeito com a cor, usando acrílico, não a tinta, mas o material, e logo o meu trabalho mudou para uma situação mais real, mais atual. Deixa eu mostrar para vocês em outro aspecto desse trabalho. Me passa essa caixinha. Eu não vendi o trabalho, eu vendi isso aqui. Essa é a parte do trabalho. A pessoa que ia ter esse trabalho ia ter que fazer o trabalho, ia ter que fazer a coisa, vou mandar fazer. A fatura não fazia parte dele, faziam as relações. Então existe uma relação, inclusive, minha, com essa coisa que é uma indicação de construção, uma instrução de construção, e com o próprio trabalho. Eles são uma coisa só que eles são duas faces distantes um pouco, uma da outra, e se referem à mesma situação atual, que é tanto isso como aquilo lá. Bom, se começar a demorar muito, aí a gente dá um jeito, mas eu queria ver, porque eu trouxe a vocês, porque isso interfere na minha, como foi falado aqui, eu sou um filho, eu sou uma pessoa que faz arte, eu sou uma pessoa que aprende dando aula de arte. Então, muitas vezes, como foi falado, essa coisa que está atrás de mim era comum mesmo, porque eu sempre me referia muito aos textos que eu estava, de algum jeito, usando como referência para o que eu ia dizer. Eu não vou ler um texto muito longo aqui, mas eu faço questão de ler, que eu acho muito poético, eu acho maravilhoso, que é o livro 2, o capítulo 7, do De Anima, do Aristóteles. Isto de que existe a visão é o visível. Visível é a cor, também o que pode ser designado por palavras. Aqui vai ter essa questão da coisa e das palavras, daquilo que sai de você e daquilo que ganha um código de algum jeito, eu vou discutir quando eu for falar de novo dos meus trabalhos. Mas, de qualquer jeito, ele está dizendo isso. Pode ser designado por palavras, embora encontre-se anônimo. E ficará mais claro do que falamos à medida que avançarmos. Pois o visível é a cor. E esta é o que recobre o visível por si mesmo. Por si mesmo, não quanto à definição, mas porque tem em si a causa de ser visível. Toda e qualquer cor é aquilo que pode mover o transparente, na verdade eu não uso essa palavra, mas está aqui. O transparente em autoridade. Eu uso a palavra diáfano, que eu acho que é grego, e é muito mais bonita, porque o transparente, você fica pensando numa superfície como um vidro que você vai passar por cima dele e arrebentar os óculos. Na verdade, a cor tem muito mais do que isso. Toda superfície tem uma composição física, e essa composição física é cristalina. E a luz, quando bate nas superfícies, ela se reflete de forma diferente. O transparente rouba um pouco a situação. Daí diáfano. Lendo para vocês, então, toda e qualquer cor é aquilo que pode mover o transparente em atualidade, o diáfano em atualidade. E essa é a natureza da cor. Por isso, não existe visível sem luz, e toda cor de cada coisa é vista na luz. Então, esse aqui eu queria comentar o primeiro texto. Eu ia só comentar que na última conversa, eu achei bem curioso que você disse que essas caixas eram um parente mais próximo do neutral. É verdade, eles são mesmo. Né? Puxa uma boa distância temporal, os separa. Não há dúvida nenhuma. Bom, isso aí, né? Eu ia falar, eu vou falar. O Arivago, que eu gosto muito, eu acho muito interessante. O Arivago, ele falava que as imagens, elas se transmitem, elas vão pelo tempo. Elas permanecem, mas vão se modificando, transformando. Então, esse aqui, sem dúvida, para mim, é algo, esse objeto, né? Ele é algo que se transformou no tempo, e muito. Isso aqui, se eu fizer as contas, o que é?
68, né? 78, bom, tem bastante tempo. Eu ia dizer que a partir da passagem comecei a pensar quais seriam os exemplos de trabalho nessa relação entre a cor e a superfície, a matéria. E acho que nesse sentido do diáfano, talvez o exemplo mais radical é aquele grafite pulverizado na parede, Sem dúvida. porque ele está só precariamente na parede, né? Não tem nenhum aglutinante ali no material, né? Tensão superficial, só. Né? Porque quando eu fazer aquele trabalho, na verdade, ele é pigmento puro. Mas o pigmento puro, você não trabalha com ele. Na verdade, é uma questão da tradição da pintura. O pigmento mistura-se com uma cola, mistura-se com um dispersante e você vai ter uma tinta. Né? Então, o que eu fazia lá era misturar esse pigmento puro com álcool, porque ele grudava por tensão. E quando o álcool secava, ele ficava simplesmente sobreposto, associado, não ficava colado. Era um trabalho muito instável. E essa instabilidade me agradava muito dele. Uma coisa de ocupar o espaço, a atmosfera, né? É, vai soltando. sem dúvida. Bom, às vezes acontecia acidentes com esse trabalho. Você podia bater nele e cair um monte de pigmento no chão. Era dele, era a natureza dele. Ele não procurava estabilidade. Ele procurava essa tensão que podia acontecer de você simplesmente encostar na coisa e ela se desfazer. Se desfez muito, né? Vou voltar então, continuar o mesmo texto do Yucatán. Todos nós sabemos que nunca poderia haver algo como um pathos da cor ou uma patologia da cor. Como poderia amarelo é amarelo sobreviver com uma tautologia malárica? Quem, em sã consciência, inventaria um conceito de pequeno mal perceptivo? Ninguém jamais poderia acreditar que certos tons de verde são vetores de febre cromática. A noção de que a luz sofre de uma doença de cor é repugnante e absurda. Que a cor seja pior que a eternidade é uma afronta à crítica esclarecida. Todo mundo sabe que cores patéticas não existem. No entanto, é essa mesma falta de existência que é tão funda, profunda e terrível. Na conversa que a gente teve antes, a gente chamou a atenção para essa questão do como poderia amarelo é amarelo sobreviver como tautologia, e falou um pouco da Gertrude. E você trouxe esse exemplo da referência a Gertrude não só pela repetição, mas por conta dessas inversões de causa e efeito. E contou de uma passagem que ela falava para o Picasso que os tanques estavam imitando as pinturas dele. Exatamente. Tem uma passagem muito parecida do Smithson, num dos textos, que ele fala que os artistas buscam não a verdade, mas a ficção que a realidade cedo ou tarde vai imitar. Então, essa inversão um pouco parecida. E eu fiquei com isso na cabeça do papel da ficção nesse trabalho que está aqui, por conta do título da exposição, dessa imagem literária do labirinto. Tanto desse labirinto de meandros, que a gente conhece mais, como da ideia de um labirinto em linha reta. Borges, né? Ele diz que o pior dos labirintos é em linha reta, né? Agora, esse labirinto, aquele texto lá, eu depois vou comentar mais ele, mas é um labirinto feito num lugar muito estranho. Ele é feito no teto. Quer dizer, um labirinto no teto é o contrário do que a gente possa pensar em um labirinto, porque se você estiver no labirinto no teto, você cai. Então ele deixa, a vazão do labirinto deixa de existir. Mas quando foi feito, quando foi encomendado o labirinto, ele foi pensado também com um ato de visibilidade. E quando se olhava para cima do labirinto, tinha aquela frase, porque sim, porque não. Era um labirinto que não era um labirinto, pura e simplesmente, qualquer caminho que você fizesse era sempre o mesmo e ia terminar no meio. Você não tinha, portanto, saída, era um labirinto, só tinha entrada. Mas era uma entrada conhecida, não precisava do fio de Ariadne para você sair. Simplesmente, aquele labirinto é um labirinto contrário aos labirintos, ele era um labirinto de relações. As pessoas entravam no labirinto, se ele fosse construído naturalmente, para se encontrarem. Por isso que, porque sim, porque não, tem que ver com uma canção
da época, dos 1600, que era popular. Quer dizer, na verdade, se ver ou não se ver, né? Porque sim, porque não. E é muito bonita essa relação, eu achei, porque eu trabalho a questão do labirinto, ela envolve o meu trabalho o tempo todo. O labirinto em linha reta está aqui, que eu roubei do Borges, porque também é filme, né? Também é um cinema. Aliás, o labirinto em linha reta é um filme. Então, quando eu e o Marcelo resolvemos essa montagem dessa forma, eu pensei no fato de que existe uma sequência meio absurda, porque eles são, obviamente, sequenciais e, obviamente, eles são individuais. Eles combinam num certo desacerto aqui. E me agradou muito ter isso aqui por várias razões. Mas a primeira, quem conhece o meu trabalho, ele nunca se caracterizou por ser um conjunto que fazia um sentido os trabalhos entre si. Pelo contrário, eu sempre trabalhei muito com oposições. E aqui foi uma vez, ou a primeira, em que eu trabalhei de uma forma, de uma sequência abrupta e interrupta também. Então, entretanto, o conjunto todo, ele foi pensado, em primeiro lugar, a partir desses 9 trabalhos. Mas, em seguida, me ocorreu uma coisa que eu tenho feito muito, é que os trabalhos conversam entre si. Isto é, eles se refletem. Esse tipo de trabalho, ele só existe quando eu estou na frente dele. Então eu fiz com esse conjunto, e antes eu já tinha feito, uma coisa meio absurda. Ele não precisa de você para conversar. Eles se olham, eles se veem de algum jeito. Então foi isso que eu... outra coisa que eu queria falar, o meu trabalho, ele tem muito que ver com a música também. Depois eu vou falar sobre isso. Mas a música tem, o que faz a música e o que faz a fala também é o silêncio. O silêncio é que organiza as diferenças. Então, esse espaço, ele tem um silêncio maravilhoso. Tem que ver, inclusive, com o labirinto vertical, porque ele simplesmente tem uma altura muito grande, esse lugar. Então, o silêncio aqui é vertical, é interessante isso. Agora não está tendo silêncio, e ainda bem que eles pararam de fazer aquele barulho, né? Mas quando você está aqui visitando a exposição, ela é silenciosa, é uma música muito bonita. Mas a gente é o ruído, né? Uma intromissão nesse espelhamento entre eles. Né? Sem dúvida. A gente falou do quanto esse trabalho pode ser semelhante ao neutral, mas eu também fiquei pensando agora nas diferenças, porque de certa forma são todos semelhantes, mas são todos diferentes. Né? Não tem nenhum igual ao outro, por mais que tenha alguns que inclusive podem ser próximos, como aquele e aquele, em termos de cor, mas você nunca repete. E o neutral tem isso de que, na verdade, você tem uma instrução para repeti-lo igual no tempo e de acordo com a venda ou aquisição dessas informações, assim, então, dessas instruções. Mas também está escrito que a pessoa também pode fazer do tamanho que quiser, contanto que seja de acordo com a escala. Né? Mas eu queria falar dessa diferença, porque eu acho que tem uma diferença temporal e neutral, que aqui é mais... eles podem estar um do lado do outro, claro, dois neutrais também, mas eles vão parecer iguais. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que o neutral é feito por pessoas diferentes. Essa é a diferença. Aqui, esses trabalhos foram feitos numa empresa que seguiu regras bem orientadas para terem uma semelhança física absoluta. O neutral, eu acho que sempre ele trabalha com as vicissitudes de quem faz, com as dificuldades de quem faz, e isso me agrada muito, pensar que teve alguém que tenha tido essa... Teve sim, mas não é claro que não é comum uma pessoa conseguir construir, é perfeito isso aqui. Eu acho que eu tenho um amigo meu chamado Kaiser, que era a única pessoa que eu conheço que faria um neutral absolutamente perfeito. E é intencional deixar uma margem maior para que a diferença apareça na fatura. Exatamente, exatissimamente. Pô, e o material muda com o tempo, né? Não é o mesmo tipo de acrílico, nem existe mais. Nem existe mais, o neutral não existe mais. Depois, com a feitura, eu percebi que um acrílico mais grosso dava mais consistência, mais substância ao objeto. Então eu mudei para vamos pensar, eu trabalhava com 6 milímetros, não sei, 4, e agora eu trabalho com 8 milímetros, fica uma coisa... Eu não trabalho nada, eu encomendo. Eu não encomendo nada, te sugiro. Se você quiser comprar um, é um prazer para mim, eu sugeri para você, faça com 8 milímetros. Eu acho que essa diferença também daqui são trabalhos sem títulos que são reunidos
sob um título, diferente do neutral, né? Sem dúvida. Tem um nome. Sem dúvida. Ele, na verdade, é exceção, não esse trabalho aqui. Entendi. Ele é exceção, na verdade, porque é o único trabalho com nome. No meu caso, não. Ah, sim, ele é exceção no meu caso, exatamente. Então, e também- DDGD Surleve já contou tudo. É ruim. É ruim porque você transfere para a escritura as responsabilidades da imagem. Se bem que aquilo lá é uma maravilha completa, né? Você até esquece que como é que se diz? O lanche, né? Ô Fajaro, você de alguma forma considera a doutrina das cores do Goethe assim, como de alguma forma estrutural, ou referência para essa reflexão da cor? Que, Eu conheço, eu li, mas não. Não. Eu acho que eu fico pensando nos triângulos cromáticos do Newton. O Newtoniano, né? Mas aí eu acho que ele inverte, né? Quer dizer, eu acho que ele não é pelo físico, é pela projeção do olho, tudo quanto não tem essa. Não tem essa relação, eu gostaria até que tivesse. Não, é só uma pergunta, assim, porque é rica, né, a projeção, porque no caso do Newton, ela é física, né? E no Goethe ela é projetada. É Sem uma dúvida outra nenhuma. origem, Sem né? dúvida nenhuma. Porque uma coisa que eu acho muito gozada é que a gente pegava aquela doutrina das cores, você queria fazer ela na aquarela, não tinha como. Você somava, a soma das cores subtrativas é preta. E a soma das cores aditivas é o branco. E aqui eu quero saber se de alguma forma você está construindo um pouco na projeção mais dessa ideia mesmo do olhar, dessa origem não tão física. Sim, né? Eu acho que tem relação, né? Eu sinto que vejo. É verdade que aquele trabalho me lembrei da tua exposição na Luiz Stina, né? Que tem essa cor, né, aqui muito clara, né? Como você estava buscando as cores secundárias, eu me lembro que você me falava isso, né? E aqui eu pergunto assim, eu acho um grande desafio, que cor é? É onde você está olhando, né? Lindo, né? Um pouco que origem, né? Como que ela está sendo gerada, essa cor, né? Na reflexão. Eu acho que a cor, quando duplica, ela escorrega, me agrada muito isso. Ela dá Vamos pensar, você tem... naquele primeiro trabalho, visto daqui, onde eu estou vendo, que tem muito pouca luz, parece que as duas cores estão escorregando para os lados, sabe? Elas não se fixam. Então ali eu acho que aquele trabalho, nessas condições, ele está roubando a luz. Agora, quanto ao Goethe, eu estava pensando aqui, Dude, nos próximos 80 anos eu vou dedicar a essa teoria da cor. É isso aí. Vamos seguir? Não existe nenhuma escala cromática lá, porque todas as cores estão presentes, gerando aglutinações de aglutinações. É a massa incoerente que reproduz a cor e mata a luz. Os espelhos pendidos pareciam ligeiramente se curvar sobre o chão incerto. Listras e manchas quadradas, desarticuladas, flutuavam perto de sombras incompreensíveis. A proporção estava desconectada e em uma condição de suspense. O duplo encanto do chão e dos espelhos criou aparições. Aqui tem essa relação entre o chão, os espelhos e o céu. E ele retoma o início do texto, que é a viagem de carro, e aquela ideia de que nunca a gente alcança o horizonte, né? E a gente ficou conversando sobre isso, e você disse que de forma alguma tem horizonte aqui no seu trabalho. Não tem. Mas acho que tem pelo menos alguma horizontalidade na montagem que se opõe a essa verticalidade de quem observa. Tem. Bom, vamos pensar. Tem ou não tem? Vamos voltar ao texto maravilhoso. O horizonte está sempre distante, mas o carro está andando por cima do horizonte. Existe uma contradição no início do texto linda. Quer dizer, você não anda por cima do horizonte. Mas o Dodge Dart, que eles estavam viajando pelo Yucatán, eram estradas e estradas, não acabavam mais. Então, num certo momento, você fica com os pés no horizonte. E essa ideia é tão fantástica que, se você quiser, eu digo que esse trabalho está com os pés no horizonte também. De fato, está mesmo, porque se você olhar de cima para baixo lá dentro, você descortina a construção dele. A ideia de você não esconder a construção de um trabalho me agrada muito. E sempre eu deixo aparente. Eu poderia fazer diferente para não aparecer a linha refletida, mas eu quis essa linha refletida. Eu quis contar para quem visse que eu trabalho uma construção. Toda construção tem esses aspectos
que fogem um pouco àquilo que é a precisão. Não tem precisão. E a gente chegou a comentar também da diferença entre essa ideia de horizonte com um ponto de fuga e o fato de que aqui um dos espelhos está na diagonal ali. Qual que está na diagonal? Por dentro. Estão todos. Repete. Eu queria responder. Eu fiquei na diagonal. Que tem a ver com a montagem da caixa por dentro. Um espelho está reto e o outro tem um ângulo formado. Exatamente. É como se no filme você contasse sobre a montagem. Como é que foi feita a montagem, como é que foram escolhidas as montagens. Você não tem um universo gigantesco de cores, e no momento as cores vão sendo usadas, muitas vezes não tem determinadas cores. Então eu tinha uma paleta, para usar um termo de pintura, limitada. Então, a minha escolha inicial foi ter um espelho atrás, que é obrigatório. No meio dessa caixa, você tem uma diagonal, em que você tem dois laminados, um ligado ao outro, diretamente. Sendo que aí você tem um terceiro laminado que anda por aqui, e que faz a mágica da cor. Porque aí é uma cor construída a partir das relações internas do material. Então, essa diagonal, ela de fato, se você for pensar em termos de perspectiva, ela tem uma fuga, não há dúvida nenhuma, né? Talvez o que ela não tenha é o ponto de fuga, porque o ponto de fuga no meu trabalho está fora, são os nossos olhos olhando o trabalho. Aí, aquele olho principal seu, é ele que queria o ponto de fuga. O ponto de fuga vai ter, mas ele é fora. Não tem profundidade. Ele é fora. Inverso é profundidade. Pois é. Sem dúvida. E absurda. Então, você acha que entre as três coisas existe uma relação. O espelho, esse fundo visual está dentro do neutral e o horizonte. Sem dúvida. O deslizamento horizontal. Deslizamento da imagem toda. Sem dúvida, Lúcia. Eu também concordo. É que, deixa eu dizer para você, claro, esse trabalho é uma relação necessária entre o participante e a coisa, e o trabalho. Essa relação é necessária porque o participante carrega o brunellesco na cabeça dele. Existe uma linha que passa pela sua visão, existe um ponto de fuga que é você projetado em outro lugar. Não há dúvida, mas me agrada a pensar que você tem uma situação factual, uma situação real, e uma situação de representação. A representação está fora. Isso é uma coisa que eu, de algum jeito, meu trabalho está tendo. Agora, você tem uma descoberta maravilhosa no brunellesco, mas você tem uma descoberta maravilhosa aqui também, no meu ponto de vista, porque ele só trabalha quando você está na frente. Quando você não está na frente, ele não é nada. Ele simplesmente não quer dizer nada. É um objeto decorativo. Ele precisa desesperadamente de que você esteja na frente. Ele precisa desesperadamente que a luz se projete no seu rosto. E a luz, puxa, a luz é a razão de toda a situação mágica e dinâmica da cor. Então, esses aspectos, eles têm no trabalho, e tem mesmo, não há dúvida. Como é que você vai fazer uma caixa que tem vertical e horizontal e achar que não está implícito a ideia de horizonte? Tá? Essa caixa é um quadro. Como é que você vai fugir dela? Eu nem acho, não estou defendendo que tem horizonte, só que o deslizamento horizontal, porque eu acho que o horizonte é o contrário da ideia do labirinto que você quer, né? Tem sem dúvida nenhuma. Se você experimentado como um labirinto, não é para se perceber como horizonte. Você tem toda a razão. Só acho curioso esse deslizamento, acho muito interessante. Que bom, obrigado, querido. Voltando a Borges, por que o labirinto, para ele, em linha reta, é o mais terrível de todos? Ele conversava sobre o seu assunto antes de escrever um texto com Bel Casares. Eles estavam numa sala meio apertada e que tinha um diabo de um móvel com um espelho no fundo. E eles estavam falando de um outro assunto completamente diferente, mas ocorreu para eles que simplesmente
aquele espelho, da forma que estava colocado, ele repetia tudo de novo e de novo. Bom, pelo menos ele acabava com a ideia de que o labirinto em linha reta é o pior de todos. Na verdade, todos os labirintos de algum jeito são em linha reta, né? Acaba sendo. Seguimos. Vou passar então para um excerto de outro texto que se chama, acho que tem a ver com para onde foi o assunto, Uma Utopia Cinematográfica, e esse texto é de 71. Se montássemos uma enciclopédia de filmes no limbo, ela seria bastante infundada. As categorias se autodestruiriam. Nenhuma lei ou plano se sustentaria por muito tempo. Não haveria tabela ou conteúdo para a tabela de conteúdos. O índice escorregaria em tanto limo cinematográfico. Por exemplo, eu poderia fazer um filme arrimado ou arruinado na seção A do índice da Film Culture Reader. Cada referência consistiria em uma tomada de 30 segundos. Aqui está uma lista das tomadas em ordem alfabética. Abstrato, expressionismo. Age, James. Alexandrov, Grigori. Alan, Lewis. Unger, Kenneth. Antonioni, Michelangelo. Aristarco, Guido. Arheim, Rudolf. Arthur, Antonin. Astruc, Alessandro. Apenas a letra A dá a esse índice sua ordem. Onde está a coerência? A lógica periga errar fora de controle. Nessa utopia cinematográfica, as ordens e agrupamentos têm uma maneira de proliferar fora de sua estrutura ou significado originais. Não há nada mais provisório do que uma ordem estabelecida. O que tomamos por mais concreto ou sólido, muitas vezes se torna uma concatenação do inesperado. Qualquer ordem pode ser reordenada. O que parece estar sem ordem, muitas vezes se torna altamente organizado. Aqui o texto está falando de ordens que são contingentes, que poderiam ser, tomar outra forma. Né? Então, acho que foi interessante quando a gente estava conversando e você falou da ordem e da montagem dos trabalhos. Né? E é claro que a gente falou não só no sentido da montagem literal da coisa na parede, mas nesse sentido do texto, né? De montagem cinematográfica, de sequência de imagens e também do desenvolvimento da cor no espaço. Né? Perfeitamente. É gozado, porque quando nós vemos esse texto, eu fiquei muito fixado naquele alfabeto que ele construiu, eu fiquei muito fixado no Antonin Artaud. Então, eu resolvi fazer uma coisa que é o seguinte, que no texto, ele tem um assunto no texto dele que é fantástico. Eu resolvi pegar esse assunto e falar sobre ele a partir de um texto que eu acho incrível. E eu vou ler esse texto, depois eu tento voltar para a questão que você levantou. Eu estou aqui com o subjétil, que é a palavra que ele inventou num desenho. Então, esse livro aqui chama-se Enlouquecer o Subjétil, e é do Jacques Derrida. Eu vou ler, eu vou ler o livro é todo sobre isso, então eu vou ler apenas um aspecto que tem aqui que me agradou muito. Chama-se o substrato. Nem objeto, nem sujeito, nem tela, nem projétil. O subjétil pode tornar-se tudo isso, estabilizar-se sobre essa ou aquela forma, ou mover-se sobre qualquer outra. Mas a dramaturgia do seu próprio devir oscila sempre entre a intransitividade do giacere e a transitividade do jacere, no que dominarei a conjectura dos dois. No primeiro caso, jaceu, estou entendido, deitado, jacente, acamado, abatido, no chão, sem vida, sou ou fui lançado. É a situação do sujeito ou do subjétil. São lançados embaixo. No segundo caso, jaço, eu lanço alguma coisa, um projétil, portanto, pedras, fogo, um dado, um sêmen ejaculado ou os dados. Por isso mesmo, e por haver lançado assim alguma coisa, posso tê-la elevado
e ou fundado. Jácio pode ter também esse sentido. Lanço fundações, instituo lançando. O subjeto não lança, mas foi lançado. O mesmo fundado. Por sua vez, fundação, ele pode assim fundar. Ele pode assim fundar, suster uma construção, servir de suporte. Eu achei, bom, vamos pensar. O texto ele é muito curioso porque ele se dança em várias direções, esse texto. E eu achei que o subjeto também é algo que tem, entre outras coisas, uma improbabilidade, uma não sustentação, um não entendimento. Eu acho que de todos os textos que aí nessa tradução que você fez, o mais estranho, o mais estranhável é esse. Quer dizer, ele tem uma pouca sustentação na questão fílmica, né? E põe um monte de cineasta lá. Mas eu achei que, para mim, ele é um texto que ele ficou meio... Como é que eu posso dizer para vocês? Ele ficou num certo estado de suspensão, ele boia. Até porque é um texto que tem a ver com um trabalho, uma espécie de trabalho não realizado. Né? Exatamente. Ele é projetivo, assim. É isso. Nesse sentido grego, o sujeito é o fundamento da objetividade, né? Tem a ver com a coisa da relação entre o chão e o horizonte que a gente estava falando. Sem dúvida. Mas eu perguntei da montagem por conta da diferença dos intervalos de um lado e outro. Né? Bom, isso é uma coisa que eu posso dizer para você. Vamos considerar, o intervalo aqui, ele é consequência do intervalo que tem aqui. O intervalo que tem aqui é a quantidade maior de objetos, de trabalhos que eu posso colocar na melhor distância possível. Então, é uma contingência da exposição. Essa exposição, ela não só tem uma montagem, mas ela é instalada. Quer dizer, eu pensei essas relações a partir do espaço que eu tinha, a partir das distâncias que eu queria, e isso definiu uma situação. Eu poderia ter essa exposição só com esses trabalhos aqui, eu poderia até repetir isso, mas eu queria uma certa forma de oposição e de diferença. Esses aqui usam a parede toda, esses aqui, a parede funciona como relação, como sustentação de espaços. O meu trabalho, ele tem que ver, eu até brinquei no momento da palavra tempo, ele tem que ver com o espaço cheio e o espaço vazio. Eu acho que o meu trabalho, ele usa essa condição. E tem uma outra coisa interessante, que você tem aqui um aperto na galeria, que tem uma escada, que tem uma outra sala lá em cima. Então eu achei que o último trabalho, ele devia se sustentar apenas numa relação única com a parede. A história da parede, a história das pinturas que vivem nas paredes é uma história complicada, longa e cheia de acontecimentos. Aqui eu acho que essa história ela se alimenta dessas diferenças. Agora, eu tenho que pensar também que a distância desse aqui para aquele lá foi pensada, isso, depois que tudo montado aqui, pensado aqui, quando eu pus esses dois, eu queria que eles tivessem uma relação de reflexão muito definida, muito frontal. Então, isso também definiu a distância entre os dois trabalhos. Isso aqui, como é que eu posso dizer para você? Esse meu trabalho, e ele sempre teve essa glória, que eu chamo de pedestre. O meu trabalho é feito para o corpo que anda. Então, essa exposição, ela tem um caráter pedestre maravilhoso, porque esse lado aqui, por isso tem que ver um pouco no cinema, ele quase que você fica parado. Quer dizer, é como ou a ideia de você estar num trem e a paisagem ir andando fora. Eu acho que essa relação de fora, dentro, que aqui tem, ela é muito ligada, muito, porque tem o dentro do trabalho, que é a natureza dele. A natureza harmônica dele é o dentro. Porque ele vai ter um dentro que vai se projetar no outro dentro, que são seus olhos. Então tem duas interioridades. Essas duas interioridades, elas, digamos assim, elas vão viver de uma situação espacial muito bem-vinda, que é o vazio. Então existe esse lugar aqui. Eu acho, por exemplo, agora, quando nós estamos todos sentados aqui, é o espaço da exposição menos a exposição. Porque aqui nós estamos preenchendo algo que já estava preenchido pelo vazio. Né? E, por outro lado, eu acho que isso, se você tirar a condição de todos nós aqui,
você tem uma coisa que é característico, muito característico do meu trabalho, sem dúvida, que é essa relação entre a coisa e como é que eu posso fazer? E a leitura da coisa, ou melhor dizendo, a coisa e o discurso, que não é da coisa, que não é do objeto. Então esse discurso, para mim, é muito agradável quando ele cai no vazio, quando você fica literalmente sem palavras. Então, o interior e o exterior se relacionam de um jeito que me agrada muito. Na instalação, essa especificamente, também tem algo que acontece, porque quando você falou, você fica de frente para ela acontecer, mas e um pouco a gente se encanta com a nossa própria imagem, só que o tempo vai passando e ele te joga para os outros trabalhos que estão atrás. Assim. Então, essa condição do subjeto que você falou do ator acontece, porque você está num dentro, mas você está falando, olha, esse dentro é fora e ele é objeto também. E nisso de você ver o outro objeto, tem um convite, que eu acho que tem a ver com recuo. A gente estava falando antes da diagonal. Eu acho que muitos dos seus trabalhos, desde que você começou a colocar a pintura encostada na parede, essa diagonal que tem aqui de um jeito, no neutral, acontece de outra maneira, e esse recuo eu acho que é um convite para o espectador, ou para o pedestre. E aqui tem isso também. Tem essa diagonal para dentro aí, cria alguma coisa que além do espelho, além do encantamento do espelho, tem isso. Só que aí você está lá dentro e de repente você vê o outro espelho lá atrás e fala, bom, tem uma realidade fora também. E essa tensão aqui está muito presente. Assim. Que talvez quando a gente está vendo o som dos espelhos, ela acontece também com as bordas, mas é diferente. Eu acho que aqui aconteceu com bastante potência por conta de ele está o tempo todo te levando, fazendo escorregar, como você bem falou, como a Lúcia também falou, algo de deslizar para o lado, né? E para os lados todos. Eu acho que o que você está dizendo é que quando um espelho reflete o outro, ele te lembra que aquilo é um objeto. Isso mesmo. Sim. Se você e você vai para o outro também, porque você também vai querer o dentro do outro. Não vai querer só como objeto também. Essa tensão está dada. Se a gente inverter as posições, se a gente inverter as posições, eu tenho não só um dentro, mas vários dentros, né? Basta pensar que você tem o ar e a fala, né? Basta pensar que você tem o seu olho que projeta também para lá, não é só lá a projeção, né? Eu acho que nós somos seres complexíssimos, e isso eu acho maravilhoso. Não? Uma mulher grávida, ela tem um interior mais complexo que você possa imaginar em relação ao exterior. E logo depois você tem o exterior e o interior, que são também interiores. Né? Então, eu vejo que o interior mais importante não está lá, está aqui. O mais importante não é importante. O mais que me diz mais está aqui. Tem uma coisa aqui no interior, mas interior, que é a palavra áptico, que é o sensível do corpo, da fisicalidade. É aquela o tato. Ao isolar a coisa mais instável, podemos chegar a algum tipo de coerência, pelo menos por algum tempo. O retângulo simples da tela de cinema contém o fluxo, não importa quantas ordens diferentes apresentamos. Mas, assim que fixamos a ordem em nossa mente, ela se dissolve no limbo. Selvas emaranhadas, caminhos cegos, passagens secretas, cidades perdidas invadem nossa percepção. Os sítios nos filmes não devem ser localizados ou confiáveis. Tudo está fora de proporção. A escala infla ou desinfla em dimensões incômodas. Vagamos entre a torre e o poço sem fundo. Estamos perdidos entre o abismo dentro de nós e os horizontes ilimitados fora de nós. Qualquer filme nos envolve em incertezas. Quanto mais olhamos através de uma câmera ou assistimos a uma imagem projetada, mais distante se torna o mundo. Contudo, começamos a entender mais essa distância.
Os limites confinam o ilimitado, até que a nascente que descobrimos se torne uma inundação. Uma câmera se filmando em um espelho seria o último filme, diz Jean-Luc Godard. Aliás, ele fez um filme em três dimensões, que o tempo todo a câmera aparece filmando o espelho. É uma coisa incrível, né? Eu adoro isso, porque ele torna real uma situação ficcional. Geralmente você não vê a câmera. Lá vê a câmera, vê a pessoa fazendo a câmera, vê tudo. Isso é bem incrível, não sei se chegou a ver esse filme. Claro, né? Então tem uma coisa muito gozada nessa relação com o meu trabalho, que geralmente os fotógrafos, quando vêm fotografar aqui o trabalho, eles tentam eliminar o fotógrafo, a máquina fotográfica. Eu acho tão estranho isso, porque como é que vai eliminar? Se olhar de frente esses trabalhos, a máquina tem que aparecer. Aí eu fico insistindo. Nos seus registros você aparece, né? Claro, tem que aparecer. Não faz parte da coisa. É muito gozado. Aí eu fico explicando e as pessoas ficam meio irritadas, os fotógrafos, nem todos os fotógrafos, é claro, com cuidado de generalizar, né, com todo cuidado. Mas é claro que eles pensam que eles vão apresentar só a coisa, mas a coisa inclui, a situação, a relação inclui eles. E essa é uma diferença também entre os trabalhos que usam espelho, que tem fotografia, e os que não têm fotografia junto. Os que têm fotografia dispensam essa presença um pouco, né? Na verdade, eu fiz aqueles que têm fotografia, eles não são verticais, eles são inclinados. Então eles não dispensam não, porque você quando fica na frente daqueles trabalhos, necessariamente você vai ser refletido em cima da fotografia. Então, como é que eu posso dizer para você? Esse deslocamento é importante para mim, porque eu acho que a pessoa tem que estar lá, de algum jeito. Então, por isso que eles são inclinados. Dispensa é muito forte, talvez, mas a gente dizia da diferença entre a sensualidade de um e o outro. Né? Sim. A sensualidade nos da foto está lá, e nesses aqui ela depende da presença de alguém, e você até comentou que mais fácil seria ainda com mais de uma pessoa junto, né? Para que isso acontecesse. Sem dúvida, claro, sem dúvida. Não há dúvida nenhuma. Agora, aquelas imagens, é que vocês não têm esses trabalhos aqui para ver, eu acho que fica um pouco prejudicado. Mas as imagens estão cuidadas de não representar muito claramente nada. Agora tem um lá que me agrada absolutamente, porque ele, quando é exposto, a única coisa que ele vai por aqui em cima reflete você, mas a única coisa que ele vai refletir vai ser o que tem embaixo, paredes. É legal isso, né? O que ele reflete está dentro e fora. Vou passar para outro excerto aqui, que a gente está se alongando mais do que o script, né? Para o último? Ele faz já. Não é o último, mas é. Mas você sabe, eu estou achando no que nós estamos conversando, que eu estou quase limitando o que eu ia falar no final, é muito pouco. Porque muito do que eu ia falar sobre essa exposição, nós estamos incluindo aqui o tempo todo. Perfeito. Hein? Eu estou achando que quando você terminar esse aí, eu não vou ter que falar para vocês o que eu escrevi, porque eu acho que está tão rico, tão bacana, que eu acho que a gente pode continuar. Tá bom. Então, esse próximo excerto eu vou voltar à discussão sobre o Tony Smith, e é um trechinho de um texto que se chama Em Rumo ao Desenvolvimento de um Sítio Terminal Aéreo, de 67, e esse também é uma espécie de projeto não realizado do Smithson. Então o Smithson escreve o seguinte: Tony Smith escreve sobre um pavimento escuro que é pontuado por pilhas, torres, fumaças e luzes coloridas. A palavra-chave é pontuado. Em certo sentido, o pavimento escuro poderia ser considerado uma sentença vasta e as coisas percebidas ao longo dele, sinais de pontuação. Torre é igual a ponto de exclamação. Pilhas é igual ao travessão. Fumaças, o ponto de interrogação. Luzes coloridas, os dois pontos.
Claro, formam essas equações com base nos dados dos sentidos e não nos dados racionais. A pontuação refere-se a interrupções no material impresso. É usada para enfatizar e esclarecer o significado de segmentos específicos de uso. Sentenças como horizontes são feitos de coisas separadas constituem uma sintaxe completa. Tony Smith também se refere à sua arte como interrupções em uma grade espaço. Desculpe, desculpe. É que nós estamos discutindo o tempo. Ao tempo. Porque eu não sei. Bom, a gente vai ver. O trecho era esse. A gente conversava sobre como que se dá no seu trabalho esse intercâmbio entre o visual e o verbal. Esse é um assunto. Sem dúvida, essa é uma questão. Esse texto é lindo, você me desculpe, eu leio de novo, eu leio para você, esse texto é maravilhoso. Eu adoro esse texto. Ele termina de um jeito tão estranho, esse texto. Você quer que ler todo, João? Eu posso ler. Tony Smith escreve sobre um pavimento escuro, que é pontuado por pilhas, torres, fumaças e luzes coloridas, do Art Forum de 1966. A palavra-chave é pontuada. Esse é já o texto dele ou é um texto que você está comentando? Daqui é o texto do Smithson falando do Tony Smith. E o texto do Tony Smith não está aqui? Não. Ué, eu pensei que você desculpe, eu pensei que você não pôs aqui o texto do Tony Smith? Não, pois é. Puxa vida, que coisa, então eu vou comentar com o texto do Tony Smith. Eu acho que eu tenho ele aqui. É lindo aquele texto. Você não tem isso aqui? Puxa vida, onde é que eu tenho ele? Eu sei que eu trouxe. Ele está na Art Forum de dezembro de 66. Esse texto, espera um pouquinho só. Que coisa. Eu pensei que você tivesse trazido. Eu estava ouvindo errado. Você falou uma coisa, eu vi outra. Mas ele está comentando o texto do Tony Smith. Certo? Eu sei que eu tenho esse texto, mas eu acho que vai estar. No seu livro não tem esse texto no mestrado? Como é que eu tenho esse texto? Você falou aqui. Tem referência a ele, mas o texto em si não tem. Vou ficar lendo, então. Eu achei que eu tinha que fazer esse texto, mas eu acho que não. Bom, como é que a gente pode fazer esse material aí e dar o conceito que ele merece? Quer que eu continue lendo? Sabendo agora que nunca vai aparecer no Tony Smith. Aqui. Esse parágrafo. A palavra-chave é pontual. Em certo sentido, o pavimento escuro, que se a gente salva mesmo do texto, entendeu onde que entra esse pavimento escuro, né? Poderia ser considerado uma sentença vasta e as coisas percebidas ao longo dele, sinais de pontuação, torre, o ponto de exclamação, pilhas, o travessão, fumaças, o ponto de interrogação, luzes coloridas, os dois pontos, claro, formam essas equações com base nos dados sentidos e não nos dados racionais. A pontuação refere-se a interrupções no material impresso. É usado para enfatizar e esclarecer o significado de segmentos específicos de uso. Sentenças com horizontes são feitas de coisas separadas que constituem uma sintaxe completa. Tony Smith também se refere à sua arte como interrupção em uma grade espaço. Bom,
Esse livro que o Antônio traduziu Barthes, é um livro muito esquisito. A gente esquece que em 68, 69, os catálogos eram feitos em branco e preto. Esse aqui tem uma exceção muito legal, que a parte da viagem que eles fazem de Chicago e dos 12 trabalhos de espelho que ele faz no caminho, no Yucatán, é a única parte colorida do livro. Esse texto do Tony Smith, ele tem a mesma característica. Ele é incrível porque ele viaja com alunos dele numa estrada que está sendo feita ainda. E a estrada não tem luz. Então, as luzes que aparecem são de um horizonte muito distante. E o lugar é um lugar, como é que eu falo? É um lugar sem base nenhuma. Aqui o horizonte do chão simplesmente não existe. E o horizonte está tão distante que ele nunca vai ser conquistado. E ele diz uma coisa que para mim é muito incômoda. Ele falou que isso é a verdadeira arte no final do... E eu achei, assim, uma coisa para quem faz cubos e chama de morte ou de gado, um negócio meio incômodo, para falar a verdade. Adoro o Tony Smith, mas aquele famoso trabalho dele, de 2 por 2 metros, ele é exatamente o trabalho da altura de um túmulo. Ele é exatamente um trabalho que ele fez e me agrada profundamente, porque ele encomendou por telefone aquele trabalho. Isso para mim é uma influência assim, permanente. E também o trabalho tem uma coisa muito bonita, que ele fica meio no ar, né? Ele pôs uma pequena base, que muita gente não gostou, mas ele ficava numa situação que é o contrário de um grande cubo colocado em algum lugar. E nesse sentido, eu achei que quando ele escreveu esse texto na escuridão completa, e os alunos e ele, provavelmente, com medo de cair em algum buraco, eu acho que essa escuridão tem que ver com uma coisa que os gregos gostavam muito. Os gregos, quando construíam um palácio, eles consideravam que havia uma construção exatamente igual, invertida dentro da terra. Então, esse trabalho, eu acho que ele tem essa coisa grega maravilhosa, que ele tem exatamente ele invertido dentro da terra. Então, por isso que eu acho que aquela lâmina que fica aqui, que muitos críticos não acharam nenhuma graça, porque achavam que era uma base, na verdade não era um vazio, era um vão. E o trabalho, se você medir a altura dele, é 7 vezes 7 palmos, quer dizer, um túmulo. Por isso que chama Dai. Coisa. Mas é ambíguo, porque a palavra Dai em inglês é dado também. É muito legal esse trabalho. Vou passar para o último, então. Vamos lá. Os excertos. O último é de um texto chamado Entropia e os Novos Monumentos, de 66. Houve uma tentativa recente de formular uma analogia entre a teoria da comunicação e as ideias da física em termos de entropia. Como A.J. Ayer apontou, não apenas comunicamos o que é verdadeiro, mas também o que é falso. O falso, a miúde, tem maior realidade do que o verdadeiro. Assim, parece que toda informação, e isso inclui qualquer coisa visível, tem seu lado entrópico. A falsidade, em última instância, é inextricavelmente uma parte da entropia, e essa falsidade é destituída de implicações morais. Eu ia falar uma coisa que eu acho que, apesar de você tentar sempre afastar a ideia de narrativa da sua obra, eu acho que não estou perdido. Eu acho que você é um bom contador de histórias e tem a ver também com as aulas, né? Então eu acho que a fabulação e a invenção sempre tem um papel no seu trabalho. Com certeza. Tem um papel retórico, pelo menos. E eu queria que você comentasse por que as pessoas em geral tomam como óbvio que um artista sempre fala a verdade sobre o próprio trabalho. Isso é verdade? É aquele paradoxo do minto e digo a verdade, então minto e digo a verdade, né? Bom, a entropia, entropia.
Eu tenho coisa de entropia aqui, deixa eu comentar para você o que eu pensei para vocês. Tem uma entropia que ele, eu acho que descreveu no livro de mestrado dele, que é dos 2 cubos de areia. O Robert Smithson, ele vai explicar a entropia usando essa ideia incrível. Você pensa um jardim, um parque de crianças, de diversão, que você tem 2 quadrados de 20 centímetros de altura por 2 metros de lado. E eles estão contíguos um ao outro. E aí, o Smithson pensou uma areia preta numa e uma areia branca na outra. E pensou uma criança que durante meia hora ia ficar andando no sentido horário nessas 2 caixas. E ficava andando. Quando chegava a meia hora final, as caixas estavam ambas cinzas. Aí, o que ele propunha é que a criança fizesse o caminho inverso, anti-horário, para ver se voltavam as 2 caixas serem areia branca e areia preta. A entropia não tem volta. A entropia é e a entropia também é uma medida física. Se você tem 2 líquidos, um quente e outro frio, ou 2 meios, a tendência no mundo é que os 2 cheguem na temperatura fria. Então, a entropia, ela é de algum jeito um contrário. O Norbert Wiener, que estava estudando isso, ele pensou que ele poderia estabelecer uma linguagem muito simples, usando o fato de uma negação absoluta. Então, a primeira coisa que ele fez uma espécie de computador. Ele não era computador ainda, tanto ele escreveu isso num livro chamado Cibernética. Ele inventou essa palavra. O cibernético nada mais é do que o piloto, aquele que dirige a coisa. Mas do que consistia a entropia? Se a entropia é a tendência absoluta de zerar as coisas, você tinha 2 lâmpadas. Uma lâmpada acendia e outra estava apagada. Então as 2 lâmpadas estavam apagadas e as 2 lâmpadas estavam acesas. O que você faz aí é uma linguagem. Essa linguagem é usada absolutamente até hoje nos computadores. Não nos computadores a laser, não nos computadores. Provavelmente não no IA, que é uma coisa qualquer de uma montanha de computadores. Mas a verdade é que ele pensou que você ia ter um conjunto que você podia começar através de um conceito, um só. A informação e a não informação. Então, se você tem uma coisa completamente desligada, você tem a não informação. Uma coisa ligada, você tem a informação. Foi o que o Smithson fez quando ele fez aquilo que é você... E esse sentido é exatamente o da palavra que nós estamos usando aqui. Então, a ideia subjacente aí é que a tendência do universo é pelo esfriamento. E a tendência do pensamento nas regiões que eles dizem é pelo aquecimento. Então, essa ideia é uma ideia maravilhosa, porque é uma ideia que você está sempre lutando contra. Aliás, nós estamos vivendo a situação de estar sempre vivendo contra para manter a informação aquecendo e não esfriando. Né? É muito legal isso. É isso. Tem algo que você me falou uns 20 anos atrás, porque a gente estava conversando sobre entropia, e no seu ateliê, em vez de falar dos mitos, você falou do Andy Warhol. Isso foi muito importante para entender a entropia para mim, porque foi para o outro lado. Eu ainda não conhecia esses textos dos Smithson, que aí eu acho que tem mais do que no próprio trabalho, porque o trabalho é mais físico, em boa parte do trabalho escultórico, digamos, que não seja em texto. E nos textos, sim, me parece mais com a obra do Andy Warhol nesse sentido, mas foi muito... elucidou muito a entropia nesse lugar de informação. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque foi um choque, assim, na época. Você falou dessa perda de informação. Mas você nem falou isso, você só falou Andy Warhol, quando a gente falou de entropia. Não entendi, perdão. Você só falou o Andy Warhol. Se você quer conhecer algo de entropia nessa época, veja o Andy Warhol. Se eu pudesse colar, cara, nessa reflexão do Walter, essa cor resultante, essa máquina de reflexos, tem uma certa correlação com outras máquinas de imagem, né? Essa cor que lembra o Technicolor, em alguns momentos lembram filtros que hoje as pessoas usam para passar imagens, né? E outras máquinas da história das imagens. E aí talvez essa
própria escalação, e isso ela me lembrou a relação com o Andy Warhol também, e essa relação da imagem enquanto dispositivo. Perfeitamente, sem dúvida. Bom, algumas coisas sobre o Andy Warhol. Ele fazia filmes, né? E ele gostava muito desse, ele usava não só fazendo, como também aparecendo, não interpretando, porém aparecendo. Tem um filme dele, que está ele e uma pessoa entrevistando ele. E ele está sentado num banquinho, e a pessoa é um crítico, um jornalista, um crítico de arte, ele faz uma pergunta para o Andy Warhol, ele responde sim. Aí ele faz, imediatamente, aí ele faz uma pergunta, vamos bater uma resposta efetiva, ele responde não. Sim, não, ele vai fazer o filme todo. Nunca vai modificar isso. Tem outro filme dele, nós estamos falando dessa intervenção de eliminar a informação. Né? Tem outro filme dele, que ele aparece, senta numa mesa e pega um sanduíche, um hambúrguer. Não sei, eu estou falando coisa que todo mundo viu. Mas o que é interessante é que ele come um hambúrguer inteirinho, fecha o pacotinho de papel e vai embora. Esse filme é incrível dele. E tem um filme que ele fez também, que é magnífico, o Ari Getzlader, que era aquele crítico que na época era diretor do museu enorme, um daqueles museus importantes americanos que não uma. E ele pega esse personagem importante da vida nova-iorquina nos anos 60, que está dormindo no sofá. O filme é ele dormindo no sofá. Não vai ter outra coisa, né? É muito parecido com um filme incrível, que é muito semelhante, que é eu não lembro qual dos prédios de Nova York, mas quando ele acende, fica o dia todo, a noite toda, até quando ele apaga. Eu acho que tem uma coisa aí, o Heidegger que considerava que o tédio é o assunto mais significativo na época dele, contemporâneo. E eu acho que aí tem isso nesse trabalho, sabe? Tem aquela coisa insuportável de você com você mesmo, né? Terrível. Então, eu acho, agora você pensa nas latas de Campbell, eu acho que também tem uma coisa fantástica, porque aquilo ali é a mesma, sempre. Aí sim você tem a mesma, e eu acho que aí você tem uma negação quase absoluta do diverso, da variável e do interesse. Você sabe que ele fazia uma coisa louca, o Andy Warhol, ele quando ia naquelas festas, ele era festeiro, as pessoas vinham com uma lata da sopa de tomate Campbell, e ele assinava. Ele assinava. Eu até tenho uma em casa, mas eu acho que eu não vou ter essa assinatura. Mas você tinha levantado outra questão sobre que envolvendo o meu trabalho. É que também no trabalho dele, em um caso desse específico, mais do que em outros correlacionados, essa cor resultante do encontro dos dois vivos, ela tem, remete, né, a uma série a história das imagens, né, das imagens que foram produzidas. Então, é um assunto que você sabe me interessa, as coisas, o offset e, de certa forma, o Technicolor e essa imagem que vaza e que também interrompe o foco, né? Às vezes não tem foco, né? Quer dizer, em alguns momentos também tem esse jogo, mas em vários outros não. E também, de alguma forma, se isso foi pensado, se isso foi proposital, se te interessou essa relação com as cores e essa espécie de história, né, dessas máquinas, ou se foi uma coisa que surgiu na experiência de observar esses vídeos. Porque para mim ficou, e é curioso o formato, né, que é um quadro, mas é uma televisão, de certa forma. Sem dúvida nenhuma. E uma antitelevisão, porque tem essa divisão no meio, que também já nega também o caráter da televisão. Mas
Os outros já eram, de certa forma, qualquer espelho é uma máquina de imagens, né? Sem dúvida. Mas essa, de alguma forma, eu tenho a impressão que ela carrega uma história. Você olha às vezes e você tem a impressão de ser uma imagem de outra época, de certa forma, em alguns dos vídeos. Então, tem a ver um pouco com o que o Antônio falou, que eu também achei a resposta dele muito boa, que você fala sobre o que te interessa, não necessariamente o que é tudo o que isso vem a ser, né? Mas fiquei muito curioso e foi um trabalho que para mim, mexeu muito, gostei demais, achei assim, que tinha muito a ver, foi engraçado porque de todos os seus trabalhos que eu conheci, eu achei mais pictórico de certa forma e trazendo esse dado que de certa forma não é necessariamente só da nossa presença ou da estrutura do vidro, já tem aí qualquer coisa do conhecimento dessa história, né? Perfeito. Deixa eu começar pelo Andy Warhol. O que mais impressiona na cor, no trabalho dele, no trabalho dele em geral, é a arbitrariedade total. Ele realmente, se quiser tirar uma ordem de relações cromáticas, é arbitrário, é totalmente arbitrário. Como aqueles filmes que eu tive citando. Eles, num certo sentido, ele tem uma coisa que eu agrado muito quando eu tenho no meu trabalho. Ele não tem conteúdo nenhum. Você vai ter que se virar com a própria coisa. O discurso cromático, se tivesse um discurso cromático ali, ele teria, por exemplo, a teoria do Goethe, ou mesmo do Newton, mas não tem. Ele tem a cor que tem na mão. Eu acho isso tão fantástico. Eu acho que o esquema do Andy Warhol são as cores dos desenhos animados do Walt Disney. Ali eu acho que ele tem toda a literatura necessária para desenvolver o trabalho dele, né? Então, esses trabalhos aqui, eu gosto, sim, você tem toda a razão. Vamos pensar, a pintura é uma informação. Quer dizer, se você achar que não tem uma origem aí da pintura no trabalho, é achar o impossível. Tem sim. Agora, eu acho que quando eu estou trabalhando com essas cores, elas vão surgir conforme o material. Quer dizer, sim, aí você pode falar que tem cores complementares, vai ter, mas vai ter, de algum jeito, se você ficar segurando nisso. Mas não obrigatoriamente. E não necessariamente também. E como, eu não sei, eu acho que o Wallace falou, tem um muito parecido com esse. Se for, por exemplo, aquele ali, ele é parecido em toda a sua diversidade, na totalidade da sua diferença. Talvez porque a gente carregue um certo audismo nosso, que são as cores primárias, secundárias, terciárias. Tem isso, quer dizer, acaba que você vai ter essa situação. Então, o Andy Warhol, eu acho que ele tem essa situação magnífica de colocar em estado de suspensão aquilo que a gente tem por garantido. Eu acho que ele sempre fez isso, inclusive na própria vida dele, né? Me agrada muito pensar que ele era um inventor fantástico de nada. Terminamos aí? Podemos terminar. Eu tinha pensado, na verdade, até quando eu pensei no início, no final, o Antônio falou, não, você fala o que você vai falar no final. Acontece que eu falei o que eu tinha falado no processo todo, porque vocês são muito generosos e vocês colocaram muitas questões que a mim são fundamentais, você também agora, e o Zé, enfim, a Lúcia, do que eu estou fazendo, do que eu estou pensando, e eu acho que nós aqui, de algum jeito, a menos que eu antes de terminar, pergunte, vocês têm alguma questão a levantar? A gente poderia continuar nesses termos, porque, num certo sentido, que eu tinha preparado foi muito bem resolvido nas perguntas que você, Antônio, fez e que o Wallace comentou. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Dispensa a abertura do vidro? Hein? Dispensa aí a abertura do vidro? Qual vidro? O vidro que você trouxe para abrir ali. O vidro papel. Não deixar.
Ah, sim, eu trouxe uma coisa interessantíssima, dispensa. Vai ter bolo. Hein? Vai ter bolo. Vai ter bolo. Você sabe, Rafael, o que eu trouxe aqui para passar para vocês é um mapa. É um mapa louco, que é um mapa de um livro, que foi feito pelo Hamilton, do Grande Vidro. Ele fez a tradução tipográfica do Grande Vidro e ele fez um mapa. Mas eu não vou colocar esse mapa aqui, porque ele é um assunto que escorregou. Ele deslizou, ele esquiou para outro lugar. Então deixou para mim de ter a vontade, sabe, o desejo. Por isso eu prefiro muito mais, se for o caso, que vocês, sei lá, alguma questão que vocês possam levantar. Para nós três, a gente está... Seria muito bom. O problema vai ser que vocês não têm o microfone perto. Esse é só o problema. Mas aí você pode vir aqui e falar, sei lá, esse microfone foi escolhido porque o ambiente tem muito ruído e foi escolhido para ser o som bastante concentrado, já que um filme está sendo feito junto com o material auditivo. Essa hora mais incômoda que tem, né? É terrível, né? É como aquelas festas que você chega muito cedo. Mas eu acho que a gente, bom, já descobri falar várias vezes, já senti esse efeito parecido, mas achei engraçado aqui como essa simples ainda é um neutral na mesa, como a dinâmica das perguntas, sempre de certa forma tentando uma razão humana, mas de provocar um sentido de uma especificidade no final narrativo, sobre o aspecto da construção da coisa, e como você devolve sempre e insiste, como se já não tivesse claro, que a questão já está posta, né? No sentido do reflexo. Neutral também é o único nome que você deu, mas maravilhoso, que também já diz muito sobre essa postura. Né? No final a gente compreende, mas é um jeito de conversar específico. Sem dúvida. É que quando eu penso narrativo, o narrativo sempre trata de outra coisa. Sim. Eu acho que o narrativo me lembra muito alguma coisa infantil que você aprende na escola que chama-se descrição. Pelo menos na época que eu ia na escola, na época que eu ia na escola, as crianças voltavam e a professora sempre pedia para você fazer uma descrição do que foi as suas férias. Eu acho uma coisa muito curiosa, porque você vai falar de tudo que não é. Então, ou vai fazer uma representação. Quando, num certo momento do meu trabalho, eu considerei que ele não devia ter representação, eu fiz um trabalho muito curioso. Numa exposição que eu montei, uma instalação, eu tinha um trabalho que era uma caixa de 90 por 90 centímetros e tinha dentro um motor. E ele tinha uma pintura toda complexa, que é a pintura que você usa dentro do carro, na parte de fora do carro, enfim. Então ele tinha o seguinte, eu fiz, em vez de representação de um movimento, eu fiz um movimento. Ele era, ao acaso, ele mexia assim e voltava. E depois a pessoa, quando via isso, levava um certo susto, porque afinal de contas você não está acostumado a ver pinturas mexerem. Mas enfim, ele fazia de um jeito muito perverso, porque ele fazia, depois demorava 15 minutos para fazer, eventualmente, depois demorava 2 minutos para fazer. Ele tinha um programa e esse trabalho ele me livrou da grave questão das ondas do mar avançando sobre você. Quer dizer, não tinha esse lugar. Então eu acho que tanto a descrição, isso vale para mim, isso aí não é forma, não é regra para ninguém. Eu achei que o meu trabalho não devia ter isso. Sim, mas de certa forma, sua maneira de se expressar também projetou isso, né? Projeta isso ao mesmo tempo, que cria um labirinto para a gente, porque toda vez cria um labirinto para a gente, né? Que é fantástico, mas toda vez a gente acaba tendo que introduzir um elemento que não dá para ser da mesma ordem do que o seu discurso. Perfeito. É outro jeito de alternar sim e não nas respostas, né? Bom, eu acho que se o trabalho tivesse só uma leitura, seria uma tristeza. Seria
E depois eu acho que o fato de eu estar vendo uma linha de horizonte aí não impeça que você esteja construindo ela. Aqui de onde eu estou sentado aqui, eu vejo o reflexo de vários instalados que estão lá. Eles constroem, mesmo que eu não queira, uma linha de horizonte, porque eles são paralelos entre si, na mesma posição. Eu estou vendo 3 que estão olhando para mim aqui, daquele fundo. E não só 3, mas 3 do jeito que eu costumo fazer, sem foco nenhum, porque são 3 representações de cada um, 4 representações. Então eu acho que tem aí também, se você quiser um outro termo, simbólico, tem fantasmas aí. Sim. Eu acho que é uma leitura muito legal. Eu tenho a impressão que se você tem, se eu crio, ou qualquer pessoa cria uma conversa, um diálogo com esses trabalhos, entra a sua cabeça, entre as suas relações e os desejos, o prazer, o humor, enfim, que você vai... Isso é maravilhoso, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero, que a pessoa tenha uma relação com o trabalho que seja a relação dele, não a minha. Né? Sim. Isso é Desculpa. Não, Acho que esse é um ponto de intersecção entre a sua obra, o que você acabou de falar, e as aulas, porque em vez de ser a pergunta, a pergunta não, a fala assim que se faz, sempre teve essa pergunta, como você faz? Eu acho que também o trabalho pergunta a mesma coisa nesse sentido. Sem dúvida, se numa aula você vai apresentar o que você sabe, o cara não vai aprender nada. Não interessa, você tem que, numa aula, falar o que você não sabe para manter um diálogo sobre o que ele está interessado em saber. Eu acho que no universo do ensino de arte, não é o ensino que importa, é o aprendizado, definitivamente. Isso inclui o professor. Eu quando cheguei hoje aqui, eu pedi uma coisa, tinha essa mesa aqui, e tinha 3 cadeiras atrás da mesa. Eu falei, não, eu quero as cadeiras na frente, porque eu nunca me coloco na posição de que tem escada. Quem está numa cátedra vai falar grandes verdades. Aliás, é como eu acho. Não tem, também, tá certo? Eu acho que quando vocês tiveram aula comigo era assim. Né? Me agrada muito essa situação que nós estamos no mesmo barco. Bom, obrigado.